O cemitério dos sussurros. A chuva caía fina naquela noite fria, enquanto o vento uivava entre os ciprestes retorcidos. O cemitério de São Bartolomeu sempre tivera fama de amaldiçoado, mas naquela madrugada, a escuridão parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Ninguém em sã consciência atravessava os portões de ferro enferrujados depois do pôr do sol. As histórias corriam de boca em boca há décadas. Vultos caminhando entre os túmulos, vozes sussurradas, cruzes que se moviam sozinhas e o sino da capela que tocava por conta própria, anunciando sempre a morte de alguém na cidade no dia seguinte. Apesar de todos os avisos, 4 jovens resolveram desafiar a lenda. Helena, curiosa e amante do oculto, havia insistido. Rafael, seu namorado, fora para protegê-la, embora escondesse o medo no fundo dos olhos. Camila, incrédula, acreditava que tudo não passava de histórias para assustar crianças. E Henrique, o mais corajoso, ou inconsequente, levava consigo uma lanterna e um gravador, decidido a registrar qualquer fenômeno que pudesse provar a veracidade das lendas. É só um cemitério velho. Disse Camila, cruzando os braços enquanto esperavam diante do portão. No máximo a gente encontra um gato preto. Helena sorriu de canto. Ou algo bem pior. O ranger do portão quando Henrique o empurrou ecoou como um lamento, reverberando pelo campo de sepulturas. O cheiro de terra úmida, flores mortas e ferrugem os envolveu. Assim que deram o primeiro passo para dentro, o ar pareceu mudar. Pesado, quase sólido, como se uma presença invisível tivesse despertado. Caminharam devagar, iluminando o caminho de pedra irregular. Os túmulos, cobertos de musgo, surgiam como sombras tortas. Algumas lápides estavam quebradas, outras inclinadas, como se mãos de dentro tentassem empurrá-las para fora. Esse lugar é horrível, murmurou Rafael, segurando a mão de Helena com força. Vamos até a capela e depois voltamos. A capela ficava no coração do cemitério. Era pequena, de pedras cinzentas, com vitrais quebrados e uma porta de madeira carcomida. O sino em sua torre estava rachado, mas todos sabiam que, às vezes, soava sozinho. No caminho, algo começou a incomodá-los. Primeiro foram os sussurros, quase inaudíveis, como se o vento carregasse conversas distantes. Não vinham de um ponto fixo, mas de todos os lados, atravessando os ouvidos e se enfiando direto na mente. Vocês ouviram isso? Perguntou Henrique, erguendo o gravador. Deve ser o vento. Rebateu Camila, mas sua voz tremia. Então, uma criança riu. Um riso suave, cristalino, impossível de confundir. Mas não havia crianças ali. Helena parou. Seu coração disparou, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia fascinado. Tem alguém aqui? Quando chegaram à capela, a porta se abriu sozinha, rangendo de forma lenta e dolorosa. Um sopro gelado escapou de dentro, apagando a lanterna por um instante. Isso já não é engraçado. Rafael sussurrou, olhando para trás, como se esperasse ver alguém seguindo o grupo. Eles entraram. O interior era pior do que imaginavam. Bancos quebrados, velas derretidas até a madeira, crucifixos partidos. No altar, uma Bíblia mofada estava aberta, suas páginas grudadas pela umidade. Mas o que mais chamava a atenção era o sino lá em cima, acessível por uma escada estreita de madeira. Henrique ergueu o gravador. Se existe algum espírito aqui, manifeste-se. A resposta não demorou. O sino tilintou, um som metálico e agudo que vibrou nos ossos deles. Não havia vento. A corda estava parada. Camila prendeu o fôlego. Foi coincidência, só coincidência. Mas o gravador estalou, como se interferência atravessasse o microfone. E uma voz rouca surgiu da gravação, repetindo: Saiam agora. Helena ficou imóvel, os olhos arregalados. Vocês ouviram? Não. Disse Rafael, mas seu rosto denunciava que sim. De repente, as portas da capela se fecharam com força, fazendo o som ecoar. O sino tocou de novo, desta vez longamente, como se estivesse anunciando um funeral. As sombras nas paredes começaram a se mover, embora não houvesse luz suficiente para justificá-las. Elas se alongavam, contorciam e assumiam formas humanas, algumas ajoelhadas, outras de pé, todas olhando para o grupo. Henrique apontou a lanterna, mas a luz apenas atravessava os vultos. Isso não pode estar acontecendo. Um dos vultos avançou e parou diante de Camila. Seu rosto era um vazio, uma mancha escura, mas a boca se abriu em um grito silencioso. O frio que emanava daquela figura penetrou nos ossos dela, fazendo-a cair de joelhos. Helena correu até ela.
mas ao tocá-la sentiu como se algo quisesse puxá-la para dentro da sombra também. Foi quando perceberam. Os sussurros agora eram nomes, os nomes deles. Helena, Rafael, Henrique, Camila. Cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Eles nos conhecem. Rafael murmurou, empalidecendo. Eles querem a gente. Helena olhou para o altar e percebeu que, atrás dele, havia uma porta semiaberta, levando a uma cripta subterrânea. Talvez seja a saída. Desceram correndo os degraus estreitos, tentando escapar dos vultos que se arrastavam atrás deles. O ar ficou mais pesado e fétido, cheirando a ferro e podridão. As velas se acenderam sozinhas nas paredes de pedra, iluminando nichos onde ossadas antigas estavam empilhadas. No fundo da cripta havia um sarcófago de pedra com inscrições apagadas. Algo naquela tumba parecia pulsar, como se tivesse um coração. Esse é o epicentro. Helena sussurrou, fascinada. O que quer que esteja amaldiçoando esse lugar está aqui. De repente, a tampa do sarcófago tremeu e começou a deslizar. Um braço esquelético, envolto em trapos, emergiu, seguido por um corpo deformado, de ossos estalados e pele cinzenta colada às costelas. Os jovens gritaram. A criatura abriu a boca e dezenas de vozes ecoaram de dentro dela. Homens, mulheres, crianças, todos misturados, todos suplicando. Vocês nunca sairão. Henrique, em desespero, ergueu o gravador como se fosse uma arma. A criatura avançou e, num único golpe, o esmagou contra a parede, partindo-o ao meio. O sangue jorrou, quente, respingando no sarcófago. O corpo de Henrique caiu inerte. Camila soltou um grito agudo e correu para a escada, mas vultos surgiram na entrada, bloqueando-a. Eles a envolveram como fumaça, e em segundos, seu corpo desapareceu dentro das sombras, restando apenas o eco de seu choro. Rafael puxou Helena pela mão, tentando achar outra saída, mas a criatura avançava, arrastando-se com ossos quebrados, enquanto as vozes gritavam em uníssono. Eles correram pelos corredores da cripta, tropeçando em ossos, até encontrarem uma escada que levava a um alçapão. Rafael empurrou a madeira podre com toda a força e conseguiu sair para o cemitério, mas Helena não foi rápida o bastante. Mãos esqueléticas a agarraram pelos tornozelos, puxando-a para trás. Ela gritou por Rafael, que tentou segurá-la, mas a força da coisa era maior. Em segundos ela desapareceu no escuro, sua voz sumindo em um último grito de pavor. Rafael saiu tropeçando do alçapão e correu entre os túmulos, soluçando, até alcançar o portão de ferro. Quando o abriu e saiu, o sino tocou uma última vez, ecoando pela madrugada. Na manhã seguinte, moradores encontraram o jovem sentado diante do portão em estado de choque, incapaz de falar. No bolso de sua jaqueta estava o gravador de Henrique, quebrado, mas ainda funcionando. Quando a polícia o ligou, ouviram apenas os sussurros incessantes de dezenas de vozes. Vocês nunca saem do cemitério dos sussurros. Nunca. O guardião das sombras. Naquela noite fria de outono, a neblina rastejava pela cidade. Lucas, Mariana, Rafael e Clara caminhavam rindo em direção ao antigo cemitério municipal. Eram jovens, destemidos e, como muitos da idade deles, sedentos por adrenalina. A ideia de entrar no cemitério à meia-noite tinha surgido em uma conversa banal, mas o desafio cresceu até se tornar inevitável. Vocês têm certeza disso? Perguntou Clara, abraçando os próprios braços para se aquecer. Seus olhos hesitavam entre a curiosidade e o medo. Claro. Respondeu Rafael, o mais corajoso do grupo. É só um cemitério velho. O máximo que vai acontecer é a gente ouvir algum gato miando ou um bêbado dormindo nos túmulos. Atravessaram a rua estreita até os portões enferrujados do cemitério. O arco de ferro trazia uma inscrição quase apagada pelo tempo. Aqui repousam os esquecidos. Mariana leu em voz alta, e um arrepio percorreu a espinha de todos. Os esquecidos, Murmurou Lucas. isso não soa muito amigável. Rafael puxou o portão com força, e o som estridente do metal ecoou como um grito agônico na noite silenciosa. A neblina se adensava ali dentro, como se o cemitério respirasse por conta própria. Os 4 entraram, e o portão se fechou sozinho atrás deles, batendo com um estrondo. Clara arregalou os olhos. Isso não foi o vento, foi? Ninguém respondeu. O cemitério era enorme, cheio de lápides quebradas, túmulos antigos cobertos de musgo e estátuas de anjos erodidas pelo tempo, cujas asas pareciam mutiladas. As árvores retorcidas cercavam o lugar, seus galhos secos formando sombras que lembravam mãos esqueléticas tentando agarrar quem ousasse atravessar.
Vamos até o mausoléu no centro, tirar uma foto e pronto. Desafio cumprido. Disse Mariana, tentando soar prática. O grupo caminhava em silêncio. Apenas o som de seus passos sobre a grama úmida os acompanhava. Mas logo surgiram outros sons. Primeiro, um sussurro baixo, como se alguém pronunciasse palavras ininteligíveis entre as lápides. Depois, um arranhar constante, vindo de algum túmulo próximo. Vocês ouviram isso? Perguntou Clara com a voz trêmula. Gatos. Respondeu Rafael, mas até ele parecia não acreditar na própria explicação. Chegaram ao mausoléu. Era uma construção de pedra escura, com uma pesada porta de ferro marcada por símbolos estranhos, diferentes de qualquer cruz ou inscrição religiosa. Mariana tirou o celular para registrar a prova da aventura. Mas no momento em que a câmera focou a porta, uma sombra surgiu refletida na tela. Atrás deles, viraram-se ao mesmo tempo. Um homem alto, vestido com um manto negro, estava parado a poucos metros, imóvel, com o rosto coberto por um capuz. Na mão segurava algo que parecia um cajado, retorcido como raiz seca. Ei, quem é você? Perguntou Rafael, tentando soar firme. A figura não respondeu. Deu apenas um passo à frente. O chão pareceu tremer sob seus pés. Mariana sussurrou. Acho que devíamos sair daqui, agora. Quando se viraram para correr, perceberam que o caminho de volta ao portão havia desaparecido na névoa. As lápides e corredores pareciam ter mudado de lugar, como se o cemitério estivesse vivo, reorganizando-se para prendê-los ali. Isso não é possível. Disse Lucas. O portão estava logo atrás. A figura encapuzada levantou o cajado e uma voz gutural ecoou pelo cemitério, como se viesse do próprio solo. Ninguém perturba o descanso dos esquecidos. De repente, as lápides começaram a se abrir. Mãos cadavéricas emergiram da terra, unhas longas arranhando o ar, ossos rangendo como correntes. Os mortos atendiam ao chamado do guardião. Clara caiu de joelhos, chorando e rezando desesperadamente. Rafael tentou puxá-la para correr, mas os zumbis se erguiam em todas as direções. Não eram criaturas rápidas, mas a quantidade deles era esmagadora. Mariana agarrou Lucas pelo braço e gritou. O mausoléu, vamos para dentro. Foram em disparada, empurrando a porta de ferro. Estranhamente, ela se abriu com facilidade, como se os esperasse. Entraram e a fecharam atrás de si. A escuridão lá dentro era quase absoluta, exceto por símbolos entalhados nas paredes, que brilhavam fracamente em um tom avermelhado, como cicatrizes queimando. Onde a gente se meteu? Murmurou Lucas, passando a mão pela pedra fria. No centro do mausoléu havia um sarcófago, também marcado por símbolos. Mariana, movida por um impulso que nem ela entendia, tocou a tampa. Imediatamente os símbolos brilharam mais forte, iluminando o espaço. Não devia ter feito isso. Disse Clara com a voz embargada. O guardião entrou, a porta se abriu sozinha e ele atravessou a soleira sem pressa. Agora, sob a fraca luz avermelhada, puderam ver seu rosto parcialmente. Não era humano. Sua pele parecia feita de pedra rachada e de suas órbitas vazias emanava fumaça negra. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz ecoou. Este lugar guarda os condenados, e eu sou o guardião. Rafael, em um ato desesperado, pegou uma pedra solta do chão e a atirou contra ele. A rocha se desfez em poeira antes mesmo de tocá-lo. O guardião ergueu o cajado e Rafael foi lançado contra a parede com tanta força que desmaiou instantaneamente. Clara gritou. Mas Mariana, ainda diante do sarcófago, sentia algo diferente. Uma voz suave feminina sussurrava em sua mente. Abra, liberte-me. Vocês ouviram isso? Ela perguntou, mas só Lucas pareceu entender. A tampa do sarcófago começou a se mover sozinha, revelando uma escuridão ainda mais densa em seu interior. O guardião avançou para impedir, mas Mariana já estava sendo atraída pelo sussurro. De dentro do sarcófago, uma mão pálida, delicada, mas repleta de garras, surgiu. Segurou a mão de Mariana e a puxou. O guardião rugiu, mas era tarde. A tampa deslizou completamente para o lado e uma figura feminina emergiu. Uma mulher de cabelos longos e negros, pele lívida e olhos que brilhavam como fogo azul. Finalmente! Disse ela, com um sorriso cruel. Depois de séculos. O guardião recuou, como se até ele temesse aquela presença. Você não pode vagar de novo. Sua voz tremia, mas ainda ecoava com autoridade. A mulher riu, e o som fez as paredes vibrarem. Você não pode me deter mais. Ela ergueu as mãos, e os mortos que se agitavam lá fora gritaram em uníssono, como se tivessem recebido nova vida. A terra tremeu,
e o cemitério inteiro pareceu se contorcer. Lucas tentou arrastar Mariana, que agora parecia em transe, mas ela se virou para ele com olhos incandescentes. Eu sou dela agora. O guardião avançou para atacar a mulher, mas ela o repeliu com uma onda de energia negra. Ele caiu de joelhos, seu corpo de pedra rachando ainda mais. Antes de desmoronar, olhou diretamente para Lucas e Clara. Fujam, antes que ela consuma tudo. O chão se abriu. O mausoléu desmoronava, engolido pelas trevas libertas. Lucas segurou Clara e juntos correram em direção ao portão, que agora, inexplicavelmente, estava aberto. Não olharam para trás. Quando atravessaram os portões, a neblina se dissipou. Estavam novamente na rua, ofegantes, suados, em choque. O cemitério parecia normal outra vez, silencioso e imóvel. Mas Rafael e Mariana não estavam com eles. No interior do cemitério, 2 novas lápides haviam surgido. E ao fundo, sob a lua fria, uma mulher de olhos azuis flamejantes observava, sorrindo, enquanto o guardião das sombras jazia derrotado. A maldição dos esquecidos havia sido libertada. E o cemitério nunca mais seria o mesmo. Vozes entre as lápides. O portão de ferro rangia como se guardasse segredos que não deveriam ser perturbados. Laura, com sua mochila repleta de cadernos e uma lanterna, respirou fundo antes de atravessar o arco ornamentado do antigo cemitério da Consolação. A noite estava fria, e a lua cheia iluminava as lápides gastas pelo tempo, projetando sombras retorcidas sobre o solo coberto de folhas secas. Ela era uma jovem escritora de romances góticos, conhecida apenas em círculos literários pequenos, mas sonhava com algo maior. Algo que pudesse realmente tocar os leitores. Sua ideia parecia ousada. Passar várias noites em um cemitério histórico, dormindo ali, vivendo ali, absorvendo cada detalhe da atmosfera fúnebre, para depois transformá-la em páginas cheias de dor, luto e assombro. No primeiro dia tudo parecia poético. Laura descrevia as estátuas de anjos quebrados, os vitrais em ruínas do mausoléu central, o cheiro de terra úmida e ferrugem. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo canto distante de corujas. Mas à medida que a madrugada avançava, o vento começou a carregar algo diferente. Não era o sussurro comum das árvores. Era uma voz. Laura. Ela congelou. Segurou a lanterna com força, iluminando ao redor. Nada além de lápides cobertas de musgo. Pensou estar cansada, vítima da própria imaginação. Anotou no caderno. Primeiro indício de loucura noturna. Ouvir o próprio nome ecoar nas pedras. Na noite seguinte a voz voltou. Agora mais próxima, mais clara. Sempre repetindo seu nome, arrastado, como se alguém estivesse tentando se lembrar de como pronunciar. Laura tentou ignorar. Se concentrou em escrever, mas a lanterna piscava de maneira estranha, como se a escuridão fosse mais densa entre aquelas lápides. Ela começou a notar movimento no canto dos olhos. Sombras se projetando de onde não havia nada para bloqueio de luz. Figuras baixas e delgadas deslizavam entre as tumbas, desaparecendo quando ela virava o rosto. Certa madrugada, vencida pela mistura de medo e fascinação, Laura decidiu investigar. Caminhou até a ala mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam quase ilegíveis. Ali encontrou algo que a perturbou. Datas que não faziam sentido. Pessoas que, segundo as inscrições, haviam morrido antes mesmo de nascer. Nomes repetidos em diferentes túmulos, como se uma mesma identidade tivesse sido enterrada diversas vezes. Curiosa, começou a pesquisar no dia seguinte, usando os registros históricos da cidade. E foi aí que a realidade se retorceu. Aquelas pessoas nunca haviam existido. Não havia certidão, registro, família. Eram nomes inventados, gravados em pedra. Era como se o cemitério tivesse recebido corpos de estranhos, sem passado, sem origem. Enterros que não constavam em nenhum arquivo. Naquela noite, o sussurro se transformou em coro. Várias vozes murmuravam seu nome, não em uníssono, mas em um caos de tons diferentes, como se 100 bocas invisíveis a chamassem de dentro da terra. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés como se algo quisesse sair dali. A lua estava encoberta por nuvens negras quando ela correu até a parte central do cemitério. O mausoléu principal estava entreaberto, a porta pesada de ferro coberta de símbolos que não havia notado antes. Símbolos de círculos entrelaçados, semelhantes a olhos. Contra todo instinto de sobrevivência, Laura entrou. O interior era frio e cheirava a pedra úmida. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, que pareciam mais recentes do que o próprio mausoléu. No centro, havia um sarcófago aberto, mas vazio.
Sobre ele, repousava apenas uma pena escura, como de corvo, e uma página amarelada com seu nome escrito várias vezes, em diferentes caligrafias. O coração de Laura disparou. Como aquilo podia estar ali, se ninguém sabia de sua presença, nem mesmo os amigos mais próximos? Foi então que ela percebeu as vozes dentro do mausoléu não vinham de fora. Vinham do próprio sarcófago. Um sussurro em uníssono, desta vez claro, atravessou o silêncio. Você nos trouxe de volta. A chama da lanterna se apagou. Laura correu às cegas, tropeçando nos degraus de pedra. Mas o cemitério parecia diferente. As lápides haviam mudado de lugar. Os nomes agora eram familiares. Ela lia em choque. Laura Mendes, 1987. O túmulo tinha o seu nome, sua data de nascimento, mas a data da morte estava em branco. O pânico a dominou. Correu ainda mais rápido, mas cada fileira de lápides mostrava apenas versões de seu próprio nome, escrito em estilos variados, como se tivesse sido enterrada ali incontáveis vezes, em diferentes eras. As sombras começaram a ganhar forma. Não eram fantasmas etéreos, mas figuras humanas sem rosto, apenas bocas escancaradas, abertas em silêncio. Aproximavam-se dela, arrastando-se e apontando. Laura. Diziam em uníssono, agora mais alto como um grito abafado. A jovem caiu de joelhos. Tentou rezar, mas as palavras não saíam. Tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo coro. Sentiu mãos frias puxando seus braços, arrastando-a em direção ao chão. A terra sob seu corpo se abriu como lama. Ela lutou, cravou as unhas na grama, mas não adiantou. Foi puxada até a cintura. E então percebeu o mais horrível. O solo não cheirava a terra, cheirava a carne. Os rostos invisíveis colaram-se ao dela, sussurrando, murmurando, cantando em línguas que não reconhecia. O último som que ouviu antes de ser tragada pelo cemitério foi o estalo das pedras ao seu redor se fechando. Na manhã seguinte, os porteiros do cemitério encontraram sua mochila caída próxima ao portão de ferro. Dentro, os cadernos estavam repletos de palavras rabiscadas. Nenhuma frase tinha sentido. Apenas o mesmo nome escrito milhares de vezes. Laura Mendes. E, em algumas páginas, uma assinatura que não era a dela. O mausoléu proibido. O vento uivava entre as árvores do cemitério de Hollow Bridge, carregando consigo um cheiro úmido de terra encharcada e folhas apodrecidas. O lugar era antigo, abandonado, conhecido apenas em sussurros pelos poucos habitantes da pequena vila próxima. No centro daquele campo de lápides carcomidas erguia-se uma construção de pedra escura, quase engolida pelo musgo. Um mausoléu com portas de ferro cobertas por correntes enferrujadas. Diziam que havia sido selado há mais de um século, após uma série de mortes inexplicáveis que assolou Hollow Bridge. Nenhum registro oficial permanecia. Apenas histórias de avós contadas à beira da lareira. Advertências que soavam mais como ameaças. O povo chamava aquele lugar de o Mausoléu Proibido. Foi justamente essa proibição que despertou a obsessão de Elias Corbett, um pesquisador de história ocultista da Universidade de Windrow. Aos 41 anos, cansado de ver seus artigos ignorados e sua carreira afundar, acreditava que uma descoberta impressionante poderia finalmente colocá-lo entre os grandes nomes de sua área. Passara meses vasculhando arquivos, lendo cartas antigas e diários esquecidos. Tudo apontava para aquele mausoléu como o epicentro de algo maior, um segredo enterrado vivo. Elias chegou ao cemitério em uma noite fria de novembro, levando apenas uma lanterna, um caderno de anotações e um pé de cabra escondido sob o casaco. O silêncio era tão profundo que até o farfalhar dos seus passos sobre a grama úmida parecia uma profanação. Ele parou diante da estrutura e passou os dedos sobre as correntes enferrujadas. O ferro estava gelado, quase queimando sua pele. Gravado no arco da porta, lia-se uma inscrição em latim. Non resurget. Não se levantará. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas ele não recuou. É apenas superstição, Murmurou como se tentasse se convencer. Com esforço, encaixou o pé de cabra entre as correntes e começou a forçar. O metal rangeu em protesto, ecoando pelo cemitério como um grito de dor. Depois de alguns minutos, as correntes se partiram com um estalo seco e as portas se entreabriram. Um sopro de ar pútrido escapou do interior, tão denso e fétido que Elias quase vomitou. Dentro, sua lanterna iluminou um corredor estreito, paredes cobertas de símbolos entalhados, não cristãos, mas marcas retorcidas, impossíveis de identificar. O teto estava enegrecido, como se o lugar tivesse sido queimado por dentro. Ele desceu alguns degraus até chegar a uma câmara central,
No meio dela havia um sarcófago de pedra negra, coberto de correntes ainda mais grossas que as da entrada. Gravados em sua superfície, símbolos semelhantes aos da parede pareciam pulsar à luz da lanterna. Elias, ofegante, rabiscava freneticamente no caderno. Extraordinário. Isso pode reescrever a história do ocultismo europeu. Mas ao tocar as correntes, sentiu algo que não conseguiu explicar. Uma vibração surda, quase como se o metal tivesse um pulso próprio. Ainda assim, tomado pela ambição, começou a forçar as correntes com o pé de cabra. Cada elo que se rompia fazia o ar da sala se tornar mais pesado, como se a atmosfera fosse engolida por algo invisível. Quando finalmente removeu a última corrente, um estrondo ressoou nas paredes. O sarcófago se abriu sozinho, com um estalo que fez o chão tremer. Dentro não havia ossos nem pó, mas sim uma escuridão viscosa, uma sombra líquida que parecia respirar. Elias recuou, mas era tarde demais. Do interior, ergueu-se uma figura disforme, feita de trevas densas, olhos incandescentes como brasas. O ar ficou gélido, e o silêncio foi rompido por um sussurro gutural que não vinha de uma boca, mas invadia diretamente sua mente. Finalmente. A lanterna de Elias piscou e apagou. Ele tentou correr, mas o corredor atrás dele parecia mais longo do que antes, como se o mausoléu tivesse mudado de forma. As paredes se fecharam, os símbolos brilharam em vermelho, e a sombra avançava, tomando cada espaço, cada fresta. Elias gritou, mas o som foi engolido pelo nada. Dias depois, aldeões notaram que as correntes do mausoléu estavam quebradas. O rumor se espalhou pela vila, trazendo de volta um medo antigo. À noite, começaram a ouvir vozes no vento, murmúrios que ecoavam das árvores. Animais desapareciam sem deixar rastros. E em algumas casas, as crianças acordavam gritando, dizendo que um homem com olhos de fogo as observava do pé da cama. O padre local tentou organizar uma vigília de orações no cemitério, mas nenhum morador teve coragem de atravessar os portões enferrujados. O medo crescia como uma doença invisível. Nas semanas seguintes, corpos começaram a aparecer. Primeiro animais, depois pessoas. Eram encontrados sem sangue, pele pálida, olhos arregalados como se tivessem visto algo impossível. Ninguém jamais encontrou o corpo de Elias Corbett. Apenas seu caderno foi recuperado, abandonado sobre a lápide de uma criança. As últimas páginas estavam borradas de sangue e tremores de tinta. A última frase legível dizia: "Não é um homem, não é uma sombra. É a fome que espera desde o princípio." O cemitério foi interditado novamente. Os aldeões ergueram cruzes de ferro ao redor e o governo local selou os portões com concreto. Mas aqueles que vivem próximos ainda juram que, nas noites mais frias, é possível ouvir o som das correntes arrastando pelo chão, seguido de um sussurro que ecoa do vento. Ainda tenho fome. E ninguém ousa se aproximar do mausoléu proibido. A noiva do cemitério. Na pequena cidade de Sanville, havia lendas que nunca morriam, mesmo quando as gerações se renovavam. Uma delas era a lenda da noiva do cemitério. Um fantasma que, segundo os mais velhos, caminhava entre os túmulos em noites de lua cheia, coberta por um vestido branco manchado de terra e sangue. As pessoas evitavam falar sobre ela em voz alta, como se pronunciar o nome pudesse invocar sua presença. Ainda assim, em bares, mercados ou nas noites frias em frente às casas antigas, sempre havia alguém disposto a contar a história da mulher que nunca teve seu final feliz. Era justamente essa lenda que chamou a atenção de Daniel, um jornalista local de 30 e poucos anos. Seu jornal, o Gazeta de Sanville, enfrentava tempos difíceis, e ele acreditava que um bom artigo poderia atrair leitores. Sempre cético, Daniel via nas histórias de fantasmas apenas superstições e exageros de uma cidade pequena. Mas algo naquela noiva despertava nele uma curiosidade estranha. Talvez fosse o mistério, talvez o romantismo trágico, talvez a ideia de desmascarar o medo coletivo. De todo modo, Daniel decidiu investigar. Ele começou entrevistando os moradores mais antigos. Uma senhora chamada Dona Emília, de 82 anos, contou-lhe que sua mãe já falava da aparição. Ela surge de repente. O véu cobrindo o rosto, o vestido arrastando pela terra molhada. E quando o vento sopra, juro que dá para ouvir o choro de uma mulher que perdeu tudo. Outro homem, um coveiro aposentado chamado Seu Afonso, foi mais direto. Muita gente acha que é só história. Eu já vi.
Vi aquela mulher atravessar o cemitério e sumir na neblina. Quem fica perto não volta. Daniel anotava tudo, mas sua mente racional buscava explicações lógicas. Histeria coletiva, efeito da lua cheia, alucinações provocadas pelo medo. Mesmo assim, quanto mais ouvia, mais sentia a necessidade de comprovar a verdade com os próprios olhos. Pesquisando nos arquivos do cartório da cidade, Daniel descobriu registros antigos. Em 1924, uma jovem chamada Helena Vasquez morreu tragicamente no dia de seu casamento. A causa da morte era incerta. Uns diziam que fora um acidente, outros que o noivo a abandonara no altar e ela, desesperada, correra para a estrada, onde foi atropelada por uma charrete. Mas entre os papéis amarelados, Daniel encontrou uma notícia de jornal da época. Noiva é encontrada morta nos arredores do cemitério de Saint-Ville. População choca-se com tragédia. Rumores de maldição começam a se espalhar. Curiosamente, a matéria mencionava que Helena fora enterrada com o vestido de noiva, a pedido da família. E alguns diziam que, no caixão, sua expressão não era de paz, mas de raiva, como se tivesse jurado vingança contra todos os homens que atravessassem seu túmulo. Determinando-se a ir além das entrevistas, Daniel planejou passar uma noite no cemitério durante a lua cheia. Levou consigo uma câmera, um gravador de áudio e uma lanterna. A entrada rangia com o vento e os túmulos se espalhavam sob a neblina prateada. As cruzes antigas projetavam sombras tortuosas, e o silêncio era interrompido apenas pelo som de corujas e pelo farfalhar das árvores. Daniel instalou o tripé e começou a filmar, descrevendo sua investigação em voz alta, como faria em um documentário. Aqui estou, no cemitério de Saint-Ville, tentando descobrir a verdade por trás da lenda da noiva do cemitério. As horas se arrastaram sem nada acontecer. Ele caminhava entre os jazigos, iluminando com a lanterna as inscrições gastas. Em certo momento, sentiu um frio súbito, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. Foi então que a câmera captou algo. Uma silhueta branca distante movendo-se lentamente entre as sepulturas. Daniel congelou. O coração disparou. Apertou os olhos, achando ser um reflexo da luz. Mas a figura estava lá. Um vestido longo, arrastando-se pelo chão, e um véu que tremulava com o vento inexistente. Ele ergueu a câmera e murmurou. Meu Deus, ela existe. A noiva caminhava sem pressa, como se não percebesse sua presença. Daniel, tomado pela mistura de medo e fascínio, seguiu-a em silêncio. Cada passo dela fazia o chão ranger, embora não houvesse folhas secas nem galhos pelo caminho. A figura parou diante de um túmulo antigo, e ali permaneceu imóvel. Então, girou a cabeça lentamente, revelando sob o véu um rosto pálido, parcialmente decomposto, mas ainda belo em sua morbidez. Os olhos vazios pareciam cravar-se em Daniel. Ele sentiu uma onda gelada atravessar seu corpo. Helena. Sussurrou sem perceber. De repente, a noiva moveu-se em sua direção. Não corria, mas cada passo parecia encurtar a distância de forma impossível, como se o espaço se dobrasse ao redor dela. Daniel recuou, tropeçando em uma lápide. Sua lanterna apagou-se. A câmera caiu no chão, ainda gravando. No escuro, ele ouviu um sussurro que parecia vir de todos os lados. Todo homem deve pagar. Daniel conseguiu sair do cemitério naquela noite, atordoado. Ao rever as imagens em casa, percebeu que a câmera gravara a figura da noiva com clareza. Mas quando ela se aproximava, a gravação distorcia, como se o aparelho não conseguisse suportar sua presença. Mesmo assustado, sua obsessão cresceu. Precisava entender. Precisava escrever a reportagem definitiva. Nos dias seguintes, voltou ao cemitério, cada vez mais ousado. Começou a ouvir sussurros mesmo fora dali, ao caminhar pela rua ou ao tentar dormir. Via reflexos brancos em janelas e espelhos. Sentia cheiro de terra molhada dentro de casa. Dona Emília, ao vê-lo tão pálido, tentou alertá-lo. Pare, rapaz. Quem chama por ela, não sobrevive. Mas Daniel não parou. Na terceira visita ao cemitério, a lua cheia iluminava cada detalhe. Daniel estava decidido a confrontá-la. Levou apenas a câmera e uma cruz de ferro que encontrara em uma loja de antiguidades. Caminhou até o túmulo de Helena Vasquez, onde já não havia mais flores, apenas terra seca e rachada. De repente ouviu passos atrás de si. Virou-se e lá estava ela. A noiva caminhava lentamente, o vestido agora manchado de lama e sangue fresco. Helena, quero entender sua dor. Quero contar sua história. Disse ele trêmulo. Ela parou diante dele. O véu moveu-se, revelando lábios arroxeados que se abriram em um sorriso macabro.
Não há história a ser contada. Só há vingança. O vento soprou forte e Daniel foi lançado contra uma lápide. Tentou erguer a cruz, mas suas mãos tremiam. A noiva aproximou-se, abaixou-se e sussurrou em seu ouvido. Agora você é meu. A câmera caiu, gravando apenas o céu coberto de nuvens. Um grito ecoou pelo cemitério e foi engolido pelo silêncio. Na manhã seguinte, moradores encontraram a câmera de Daniel abandonada diante do túmulo de Helena. O jornalista nunca mais foi visto. Quando as imagens foram assistidas pela polícia, a fita terminou em estática, segundos após o grito. Nenhuma explicação foi dada. Hoje dizem que, além da noiva, outra figura é vista vagando no cemitério. Um homem de terno amarrotado, andando sem rumo, com os olhos vazios como se tivesse perdido a alma. Alguns acreditam que Daniel se tornou parte da maldição. Outros afirmam que sua voz pode ser ouvida nos ventos da cidade, implorando. Não entrem no cemitério. Ela está esperando.